O Senhor, enquanto for me dando oportunidade nos cultos de terça-feira para estar trazendo a palavra, eu vou estar trazendo palavras no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Nós iremos ler apenas um versículo. Eu quero que toda a igreja que tenha a Bíblia no telemóvel, abra comigo, você que está em casa. Se você estiver assistindo no telemóvel, abra sua Bíblia de papel. Se você estiver assistindo no computador ou na televisão, abra sua Bíblia no telemóvel, da Bíblia de papel, mas abra a Bíblia nesta noite, porque a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é quem nos orienta, quem nos dá as indicações de por onde ir. Eclesiastes capítulo 7, e o versículo é apenas o versículo 8 para a nossa meditação na palavra do Senhor nesta noite, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Eu vou ler novamente apenas o versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Você abrir, eu quero ler depois aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram avançar para o alvo. Pregada na nossa parede. Eclesiastes, como já foi falado aqui pelo nosso pastor presidente, pastor Robson Ferreira, a gente sabe que é um livro que vem nos dar orientação. E eu estive estudando aqui na Bíblia, em outras Bíblias que eu tenho, eu descobri algo que Salomão, quando ele está na sua juventude, ele escreve Cantares de Salomão. E quando ele está em meia idade, ele escreve Provérbios. E quando Salomão está numa idade avançada, Salomão vai escrever Eclesiastes. E eu achei incrível isso, quando eu descobri essas três coisas, porque por mais que eu já tivesse sabido, mas eu não dei tanta notoriedade como eu dei desta vez, que em cada fase da vida de Salomão, Deus vai conceder que ele escreva algo da sua vida. Cada fase da vida de Salomão, na juventude, na meia-idade e na velhice. Ele passa por essas três fases da sua vida, e todas essas três fases da vida dele, Deus, o Espírito Santo, vai orientar a ele que ele deve deixar anotado aquilo que ele tem vivenciado. E através de inspirações do Senhor Espírito Santo, ele deixou para nós Cantares de Salomão, ele deixou para nós Provérbios, ele deixou para nós Eclesiastes. Meus irmãos, e a gente sabe que em cada livro desse, a gente aprende coisas grandes, coisas maravilhosas, desde Cantares, passando por Provérbios. Então, Provérbios, que é um livro que nós deveríamos colocar como padrão de vida para nossas vidas. Provérbios, que é um livro que vem nos dar grandes orientações. Eu já vi pastores orientando aquelas pessoas que chegam à igreja, que recém aceitam Jesus, que recém se convertem ao Senhor Jesus, e que passa a professar a fé em Cristo Jesus, sendo orientada por pastores, presidente. Olha, comece pelo livro de Provérbios, que aí você vai começar a ter uma clareza de o que é servir ao Senhor, o que eu devo deixar e o que eu devo praticar, o que eu não devo praticar e o que eu devo praticar. Provérbios vem nos ensinar isso em todas as áreas das nossas vidas. Mas chegando no livro de Eclesiastes, eu me deparo com isso que eu disse, que Salomão agora é como se eu viajasse no tempo e voltasse e pedir a sua atenção, que nós estamos no culto de ensino da palavra do Senhor. Você não veio aqui para ouvir aquilo que eu quero falar, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Logo no versículo 1 de Eclesiastes diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Aqui algo me chamou a atenção da parte de Deus, quando eu estava lendo a Bíblia na mesa da minha casa.
Salomão agora vai ser chamado, não é mais o rei Salomão, Salomão vai ser chamado agora o pregador. Isso me chamou muita atenção porque, se você for voltar em alguns livros, lá em Eclesiastes, você vai ver também, lá em Cantares, lá em Provérbios, mas no início do livro de Eclesiastes, a Bíblia é bem clara em dizer que a Bíblia chama ele de o pregador. Salomão, meus irmãos, eu estive estudando, e por mais que você estude, eu deparei com algo que eu achei curioso, e eu quero abrir aspas aqui, eu falo isso. Um pastor, um grande pastor, que ele dá ensino, ele dá estudos, eu li algo muito interessante, um comentário que ele fez, que ele disse que quando ele estava estudando sobre a vida de Salomão, ele disse que tentou fazer esboço de cada versículo do livro de Eclesiastes e ele não conseguiu. Eu estou falando de um pastor que é graduado, que é formado em diversas áreas da teologia, e ele disse que tentou fazer esboço de versículo por versículo de Eclesiastes, e ele disse que não conseguiu. Porque Salomão vem trazer para nós uma história de vida que ele viveu, que é sobrenatural, que é algo assim que vem, que só quem viveu aquilo pode dizer, não vá por aí, vá por aqui, porque eu sei o que eu estou te dizendo. E nessa noite eu venho, através desses versículos, dizer o que Salomão nos ensinou, o que Salomão nos deixou. E no versículo 8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Lá em 2021, quando nós iniciamos o nosso ano, nós não sabíamos o que ia acontecer no decorrer do ano de 2021. E aconteceu coisas que nós não queríamos, e aconteceu coisas que nós queríamos. E o que eu mais acho incrível é que Deus, Ele está em tudo. Desde o momento que eu estive acamado no hospital, ou no momento que eu estive numa grande viagem, Ele está em tudo na minha vida. E Salomão, ele agora vai fazer... É como se Salomão ele fizesse agora um rascunho de toda a sua vida e deixasse em Eclesiastes. Salomão ele vai virar para nós, os jovens, para todo o cristão, ele vai dizer assim, é vaidade. Tudo é vaidade. Você pode correr atrás de um iPhone, você pode correr atrás de uma grande formação, uma grande formatura, você pode trabalhar, batalhar e correr, não é que seja errado, mas o próprio Salomão vai dizer que é vaidade. Aí você fala assim, mas por que Salomão, presbítero Ícaro? Porque não existiu sobre a face da terra homem mais rico e mais sábio do que Salomão. Salomão, ele sabe o que é desfrutar de coisas boas. Segundo estudos, os talheres da casa de Salomão, os talheres do palácio dele, eram em ouro maciço. Você sabe o que é alimentar em louças, em vasilhas, em comer um alimento com um garfo, com uma colher, cortar um alimento com uma faca em ouro maciço? Os talheres, tudo que Salomão tinha era em ouro maciço. Salomão, ele sabe o que é desfrutar de riqueza. Salomão, ele sabe o que é desfrutar de prazeres, de coisas deste mundo. E na própria Bíblia, nesta própria Bíblia minha que fala que Salomão, ele sabe disso, ele soube o que é prazeres concernente à carne. E o próprio Salomão vai dizer que isso é vaidade, que de nada serve isso. E tem muita gente que está perdendo o seu objetivo de vida por causa de prazeres da carne, por causa de coisas que vêm alimentar, dar mais prazer à carne. Você está falando de coisas pecaminosas, de coisas obscenas? Não, eu estou falando de coisas mesmo materiais, coisas físicas. Estou falando de pessoas que têm preferido trabalhar 12 horas, 16 horas, mas não tira 3 horas, 2 horas e meia para vir para a casa do Senhor. Eu estou dizendo, não é de coisas que tem também, Salomão vai falar também, que o próprio Salomão, ele foi um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas. Então Salomão, ele sabe mais do que ninguém, nesta noite, nos orientar do que nós devemos fazer em nossas vidas, do que nós queremos. E a Bíblia fala no versículo 8 que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Imagina que se fosse tão bom galatear mulheres, Salomão lá quando ele escreveu Cantares, ele estava escrevendo sobre isso agora em Eclesiastes, e ele não está. Ele não está escrevendo sobre isso. Ele não está escrevendo que é bonito, que é bom, que, olha, continue fazendo isso, elogiando mulheres, a sua esposa. Não, você deve fazer, mas não é isso que vai te levar para o céu, não é isso que vai te dar prazer. Porque se fosse, ele tinha deixado aqui em Eclesiastes, e ele não deixou isso. Ele vai deixar bem claro que melhor é o final das coisas do que o princípio delas.
Salomão ele tomou posse com 15 anos de idade no palácio. E Salomão, mais do que ninguém, ele sabe nos dizer o que é poder, o que é ter poder. E eu, quando parei e comecei a ler todo o capítulo de Eclesiastes, eu fiquei pasmado. Eu falei, ó Deus, eu não sei o que eu vou fazer, porque nós vivemos num mundo capitalista, onde todo mundo quer comprar. Eu vejo fulano de tal só fala de comprar. Se você conversar com sua vizinha lá do lado, você pode conversar de qualquer outro assunto, mas vai terminar em algum momento, determinada conversa, vai falar, eu comprei isso, olha, eu estou querendo comprar aquilo. Porque nós vivemos num mundo assim, capitalista, que todo mundo quer ter, que todo mundo quer comprar. Mas Salomão vem nos dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu imagino que nós estamos iniciando um ano, e por isso que eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor, Senhor, é da tua vontade que eu ministre esta palavra no nosso culto de terça-feira, que nem era eu que estava escalado para ministrar, eu fiquei sabendo outra noite. Mas eu orei ao Senhor e o Senhor falou, não, ministra sim, com certeza. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós estamos iniciando um ano, e tem muita gente que ainda nem sabe o que quer para a vida delas. Tem muita gente que não sabe nem o que quer para o dia de amanhã. E Salomão, na sua velhice, ele vem nos dizer que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Talvez existem pessoas que estão vivendo vida simplesmente por ver um dia de cada vez. Ok. Desde que você esteja vivendo na presença do Senhor. Desde que você entrega, como diz o nosso pastor Robson Ferreira, entregue a orientação. Tudo que você for fazer, na orientação do Senhor Espírito Santo, aí você deixa que Ele vai fazer. E aí você vai ver que Ele vai fazer o melhor por mim e por você. Mas na maioria das vezes não é assim. Porque se fosse assim, nós não entraríamos em problema. Porque se nós entregássemos totalmente a nossa vida na direção do Senhor Espírito Santo, muitas vezes nós não entraríamos em dificuldade que nós entramos. Mas Salomão, mesmo assim, ele vem nos ensinar que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E eu quero mostrar algo, trazer algo para a igreja. Quando nós viemos e aceitamos a Jesus, iniciamos a nossa caminhada, nós deixamos amigos lá fora, nós deixamos colegas de trabalho e começamos a viver uma vida diferente. Começamos a viver uma vida com padrão, uma vida que você muda tudo, em todos os sentidos, em todos os aspectos, até no vestir, até no andar, até onde você frequenta, tudo muda. E aí, dentro da nossa mente, a gente pensa que a partir dali, nós fazendo tudo certinho e cumprindo com a palavra do Senhor, nós vamos ter tudo também. E não é assim. Nós não vamos ter tudo. E aí, muitas vezes, existe uma palavra que eu acho que Deus abomina essa palavra. É fazer comparação de um cristão com uma pessoa do mundo lá fora. E muitas vezes a pessoa vem, aceita Jesus, começa a andar dentro dos preceitos da palavra do Senhor. Só que ela vê aquele amigo dela, aquele colega de trabalho, ascendendo mais do que ela, crescendo mais do que ela em diversas áreas da sua vida. E aí existem pessoas que começam a fazer comparações. Eu posso pegar, por exemplo, o exemplo de quem vem para Portugal, quem vem e migra por aqui. Uns vieram, não deram certo, voltaram, outros vieram e estão iniciando. E existem pessoas que querem comparar quem já está aqui há 20 anos com uma que está há 2 anos, 1 ano, 8 meses. E não pode fazer essa comparação. Essa comparação é errada com a gente, quando a gente faz isso. E a mesma coisa é a vida com o Senhor Jesus. Salomão fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você ainda não chegou aonde você quer, mas calma, eu tenho um final para você. Calma, eu tenho um fim. Quem está cuidando da sua vida sou eu, não se compara a ninguém. Não se compara a ninguém, deixa que eu cuido da sua vida, porque melhor é o fim das coisas do que o início delas. E quantos que começou juntamente conosco nessa caminhada, iniciou e já não estão mais ao nosso lado? Quantos que se converteram ao Senhor Jesus e já não está mais no meio da igreja, já não faz parte mais, porque não resistiu, foram convencidas com prazeres deste mundo. Foram convencidas por o que o dinheiro pode dar, porque o patrão pode dar, porque a empresa pode dar. E já não está mais na presença do Senhor. Mas Deus tem uma palavra para essas pessoas. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. A pessoa, meu irmão, Salomão, ele vem nos dizer que pode ter riqueza, como já foi falado aqui nesta noite.
Pode existir as casas bonitas, pode andar no melhor carro. O próprio Salomão, que sabe o que é riqueza, que sabe o que é usufruir de riqueza, ele vai dizer que tudo é vaidade. E eu quero trazer essa palavra para o nosso coração no início logo deste ano, logo no 4º dia do mês de 2022, do ano de 2022, para que nós não venhamos cair na cilada de se comparar com alguém, para que nós não venhamos cair por algum momento na nossa mente, a nossa mente venha querer nos distrair, querer se comparar com alguém. Olha, mas fulano de tal chegou primeiro do que eu e já está ali. Não caia nisso. A Bíblia vem nos dizer através da boca do velho Salomão, melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não faça comparação. Não se compara a ninguém, porque quem cuida de você sou eu. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, porque nós viemos aqui foi para ouvir Ele, e Ele está aqui na casa. E Deus vem nesta noite nos dizer, não se compara a ninguém, ainda não chegou, mas vai chegar. Mantenha firme. Imagina que se Salomão fosse dar crédito às riquezas, se Salomão fosse dar crédito o ter muitas mulheres, ele nem aqui estaria, meus irmãos. Eu te garanto. Ele não estaria aqui se ele estivesse fazendo alusão a prazeres deste mundo. Ele não estaria aqui escrito. Deus tinha levantado outro para escrever as mesmas coisas, mas não levantava Salomão. Mas o sábio Salomão vai chegar no fim da... É como se eu imaginasse Salomão sentado no alto, na sua poltrona, lá no seu cadeirão no palácio. E bem velho, a Bíblia fala que ele escreve Eclesiastes. A Bíblia não, os estudos falam... A tradição judaica fala que ele escreve Eclesiastes já bem avançado de idade, bem avançado mesmo. É como se eu imaginasse Salomão no fim da tarde, sentado numa mesa, pegando um papiro, pegando uma pena, molhando na tinta e escrevendo, e recebendo as inspirações do Senhor Espírito Santo, e ele escrevendo, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque eu aprendi uma coisa com a minha avó, que hoje tem 80 e poucos anos. Minha avó falava assim, olha, cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você anda. E eu falava, a senhora não sabe de nada. A pessoa pode não ter a formação, meu irmão, mas se tem uma coisa que dá experiência para essas pessoas, é o tempo. O tempo encarrega de dar experiência a elas. Os cabelos brancos, a Bíblia fala dos cabelos brancos. A Bíblia fala dos cabelos brancos e cabelos brancos. Quem tem cabelos brancos e está te aconselhando, se for de avançada idade, pode dar ouvido. Ei, filho, você que às vezes o seu pai te dá um conselho e você vira os ouvidos, endurece o coração. Ouça o conselho do seu pai. E eu louvo a Deus porque os nossos filhos estão sendo criados na casa do Senhor. O meu Benjamin mesmo, quando ele ouve a voz do pastor presidente, ele fala, é o pastor? Eu posso estar aqui vendo um vídeo, um aviso do pastor Robson, eu posso estar sentado no sofá, ele já conhece logo a voz, é o pastor? Eu falo, é o pastor, papai. Já conhece, já sabe o temor, já tem o temor no coração. E eu imagino que daqui a alguns anos, como que essa criança crescendo nos caminhos do Senhor, ouvindo a voz do pastor Robson Ferreira aqui, ouvindo a minha instrução em casa, com certeza o Senhor Espírito Santo, o Senhor Deus vai fazer cumprir na vida dele aquilo que ele mesmo diz, cria o seu filho nos caminhos do Senhor. E ele vai ter o temor. E eu imagino agora Salomão sentado no seu palácio, olhando para aquilo tudo e já no fim da vida, lembrando que daqui a alguns dias, alguns meses, ele já não estará mais ali. E eu vejo muitas pessoas, inclusive eu gosto de ler livros contemporâneos, livros dos dias de hoje. Mas eu nunca vi um livro que fala tanto de filosofia como Eclesiastes. Para quem gosta de ler filosofia, para quem gosta de ler essas coisas, não existe eu pesquisei isso aí, eu fui no Google, fiz igual a Vitória, filha do pastor João Paulo. Não existe livro de filosofia que fala da vida, que fala dos passados, que fala o que devemos ou não fazer, do que Eclesiastes. Eu li o livro de Eclesiastes, eu escutei. E é um livro que, se nós colocarmos como padrão de vida, nós vamos nos dar bem. Porque Salomão, ele sabe ensinar, não vá por aí, porque eu já fui por aí, eu sei, e aí não vai dar certo.
E eu aprendo algo que não tem coisa melhor do você ouvir pessoas que já tiveram resultados e que têm resultado para mostrar. E Salomão tem resultado para mostrar. Salomão é uma pessoa que você pode sentar e colocar a Bíblia para ouvir, ou pode sentar e ler o que ele tem escrito aqui no livro de Eclesiastes. Se você colocar em prática na sua vida, você vai ter resultado. Sabe por que você vai ter resultado? Porque Salomão teve resultado. Ele pecou, ele traiu, ele esbanjou prazeres, mas no final da sua vida ele reconheceu que tudo não passa de vaidade, que tudo é alusão, que tudo é só para distrair nesse tempo presente. Agora imagina que se esse livro de Eclesiastes fosse um livro de filosofia qualquer, e já está passado mais de 2000 anos, alguém estaria lembrando dele? Se fosse um livro qualquer. Tem escritores que escrevem livros, presbítero Jabson, que eu e você nem sabem quem é esse escritor. Por quê? A história dele não interessa muito para os dias que nós vivemos, para onde que nós estamos caminhando, a quem que nós estamos buscando. Mas o livro de Eclesiastes vem nos orientar nesta noite, que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu não sei o que você colocou para o seu coração, como projeto pessoal seu, como projeto ministerial seu. Eu não sei qual o projeto que você colocou para a sua vida, ou se você ainda nem colocou nenhum projeto para o seu ano de 2022. Mas se você não colocou, coloque hoje algo que o Senhor esteja com você nesse projeto e adapte esta palavra na sua vida, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Nós não paramos para ouvir ninguém que não tem resultado. Quando paramos é por uma questão de educação. Porque não para, o ser humano não para, isso é da mente do ser humano. O ser humano não para ouvir ninguém que não tem algo de bom para falar. Porque uma das coisas que hoje mais é precioso é o tempo. Por exemplo, eu estou aqui falando, eu estou usando o seu tempo. Eu estou aqui meio que utilizando o seu tempo para que você me ouça. Se eu estivesse aqui com balela, com certeza você já tinha levantado e ido embora. Mas eu não estou aqui com balela. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Nós não estamos vivendo dias que nós devemos parar e ficar dando ouvido a qualquer um. Eu aprendi algo há algum tempo atrás, que eu não ouço o conselho de ninguém que não tenha vida com Deus, entre aspas, e vive uma vida qualquer. Eu posso ouvir o meu pai, eu posso ouvir o meu avô, eu posso ouvir a minha avó, que são homens e mulheres de Deus, posso ouvir um senhor que tem experiência de vida. Mas se for uma pessoa um jovem da minha idade, uma pessoa que não tem vida nenhuma com Deus, que não sabe o que é um culto de doutrina, não sabe o que é um culto de pregação, como que eu vou perder o meu tempo para dar ouvido a uma pessoa dessa? E nós estamos num tempo que nós devemos filtrar quem que nós ouvimos, quem que nós paramos para ver diante da televisão, diante da internet. Por exemplo, eu, com meus 36 anos, eu não acredito que nos dias que nós estamos vivendo, a igreja que nós estamos inserida nela, sendo ensinado, eu não acredito que alguém, nosso meio, pare para assistir novela, por exemplo, quando tirar jornal. Eu não acredito nisso. E nos dias que nós estamos vivendo, onde nós devemos nos envolver com a palavra do Senhor, é errado ouvir notícias, presbítero? Não, não é errado. Mas vai te acrescentar em quê? É errado ver novela, presbítero Ícaro? Vai te acrescentar o quê? Vai agregar o quê para você? Para você utilizar na sua vida no dia a dia? Para você utilizar na casa do Senhor? Vai acrescentar o quê? E aí, eu quando meditei nesse versículo, melhor é o fim das coisas do que o princípio dela, tem pessoas que não estão acertando, porque estão dando ouvido a pessoas erradas. Tem pessoas que não estão indo pelo caminho certo, porque estão dando ouvido a pessoas erradas. Mas nesta noite o Senhor Espírito Santo nos traz a exemplo Salomão, um homem que teve tudo na sua vida, mas no fim da sua vida ele vai dizer que tudo é vaidade. Mas ele também diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, porque Salomão não era para ter alcançado a salvação, mas Deus teve misericórdia dele, e ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu os seus pecados, e foi alcançado. Salomão, porque
Todo mundo gosta de ouvir histórias. Por exemplo, quando o nosso pastor, o presidente, está aqui pregando, e ele começa a contar as suas histórias de quando ele iniciou o seu ministério, nós ficamos assim olhando, porque história nos chama a atenção. Um pastor que recebe a oportunidade, um obreiro, uma obreira que vem aqui e conta um testemunho de algo que aconteceu na vida dele há 10, 15 anos atrás. Por exemplo, aqui tem pessoas que não me conhecem há muito tempo. Por exemplo, para essas pessoas que não me conhecem há muito tempo, eu carrego uma história na minha vida de que era para mim estar pregando aqui em cima, segurando numa muleta. Para quem não conhece, para os demais irmãos já sabe dessa história. Era para mim estar pregando aqui, segurando numa muleta, porque era para mim ter aqui no meu pé, na minha perna direita, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros a menos. Porque eu decepei o tendão de Aquiles. Mas em pleno culto de quinta-feira, com meia dúzia de crente aqui na igreja, o pastor Robson, usado pelo Senhor Espírito Santo, me convidou aqui na frente e ao tocar na minha cabeça, rapidamente eu recebi a cura do Senhor. Nós carregamos histórias. E Salomão vai nos ensinar que as nossas histórias vão ajudar pessoas futuramente. Eu não conheço muitas pessoas aqui, todos que estão aqui são pessoas recém-chegadas na igreja. E tem com certeza histórias que elas têm que eu ainda não sei, mas que pode agregar ou pode acrescentar a minha fé. Assim como eu tenho histórias que podem acrescentar a fé de alguém. E Salomão, ele mais do que nunca, ele vem contar um pouco da sua história de vida, porque eu tenho certeza que o que ele viveu há um reinado de 40 anos, ele não chegou a escrever tudo. E Salomão, ele vem contar. Agora imagina que um homem, vamos colocar nos dias de hoje, trilionário, escreve um pouco do seu passado, escreve um pouco da sua vida, e aí ele escreve, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E aí você pode estar esperando sair alguma surpresa da minha boca, sair algo, não, mas eu quero que você adapte isso à sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Talvez você hoje não está no trabalho que você queira. Talvez você hoje não está na casa que você queira. Talvez você ainda não galgou aonde você quer chegar ministerialmente. Talvez você ainda não está da maneira que você queria estar em todas as áreas da sua vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Sabe qual é o meu conselho para você que está esperando uma resposta de Deus? Faça como Eliseu. Elias agora é enviado. E quando Elias encontra com Eliseu, eu acho isso aqui maravilhoso. Elias encontra com Eliseu, a Bíblia fala que Eliseu está lavrando a terra com 12 juntas de boi. Eu aprendo algo poderoso aqui nessa passagem. Eliseu não estava deitado numa rede balançando. A Bíblia fala que Eliseu recebeu porção dobrada. Eu já ouvi pessoas falando que a história de Eliseu dava para fazer 26 filmes de Hollywood. Eliseu não estava deitado numa rede. Eliseu não estava numa casa de praia. Eliseu estava lavrando a terra. Talvez não era o trabalho que ele queria estar fazendo, mas foi uma maneira que Deus achou de encontrar ele ocupado. Talvez eu e você não esteja ainda hoje no trabalho que você e eu queira, mas é uma maneira de Deus nos usar ocupado. Deus conta é com os que estão ocupados. Desocupado tem muitos por aí afora. Desocupados que não querem compromisso com nada, que bota desculpa que cheguei atrasado do trabalho, que cheguei cansado, não vou hoje porque eu estou assim, eu não tenho gasolina no carro, eu não tenho dinheiro, eu estou com frio. Deus não conta com esses. Deus conta com os corajosos, com os ocupados. Deus conta com aqueles que o pastor Robson chamou para o ano de 2022 para estar às 6 horas da manhã na igreja. Deus conta com eles porque Deus sabe que lá no fim, o fim com certeza será melhor do que o começo. Eu acho incrível que nós iniciamos o nosso ano vindo para a casa do Senhor às 5h30, às 5h10, depende de onde você mora, às 5h50. E a gente vem para a casa do Senhor, a gente não vem esperando algo. Os meus irmãos que vêm para aqui orar, eles não vêm porque está assim, eu faço assim. Não, ele está vindo porque foi colocado que é o ano da intercessão e nós estamos aqui para interceder. Se Deus achar graça e quiser fazer, nós estamos prontos para receber. Mas o que eu acho incrível é que as pessoas que obedeceram, que ouviram e obedeceram, elas vêm sem se preocupar se vai receber ou se não vai receber. Elas querem obedecer a palavra do pastor, a palavra que foi instituída pelo nosso pastor presidente.
o anjo da igreja. Agora, uma coisa eu quero que fique gravada no seu coração. Não vamos fazer comparação a ninguém. Não vamos nos comparar a fulano de tal. Porque fulano de tal mora numa casa melhor do que eu e eu frequento a mesma igreja, eu sirvo o mesmo Deus. Ô, meu irmão, para com isso. Não faça esse tipo de comparação. Deus não gosta de ser comparado e principalmente se comparar a alguém do mundo. Quando nós nos comparamos a alguém do mundo que fulano de tal conseguiu e eu não, é como se nós estivéssemos pegando Deus e pegando Deus lá do mundo, um Deus qualquer que aquela pessoa serve, colocando igual. Olha, o Deus dele está dando mais do que o meu Deus. Jamais faça isso. Jamais faça isso. Deus não gosta de comparação. Ele é Deus, Ele sabe o tempo de me dar, Ele sabe o tempo de te dar, Ele sabe o tempo de tirar, Ele sabe o tempo de curar, Ele sabe o tempo de salvar, Ele sabe o tempo de resgatar, Ele sabe de tudo. Mas uma coisa eu aprendo, e eu creio que vai acontecer com todos nós. Deus há de nos dar vida e saúde, para que nós chegamos na nossa velhice e podemos falar as mesmas palavras de Salomão. Melhor foi o fim, melhor está sendo o fim do que o começo. Se você parar e fazer uma análise, você vai ver que as coisas materiais não servem de nada quando chega no fim da vida. E nem é preciso uma análise profunda. Porque se você parar para ver, Steve Jobs não teria morrido. O fundador da Apple, ele não teria morrido se o dinheiro fosse algo assim, que sustentasse a pessoa sobre a face da terra. Pode dar um bom médico, pode dar um bom plano de saúde, mas isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. E o velho Salomão sabe que depois de obter tanta riqueza, depois de governar um país por 40 anos, depois de ter não sei quantas mulheres, ele vai chegar no fim da vida e vai reconhecer que não há vida sem Deus. Que não há vida sem Deus. O cemitério, muitas pessoas que não conhecem a Deus, fala, ali acaba a vida. Você já deve ter ouvido uma frase na internet, ali acaba tudo. Não, ali não acaba tudo. Para o cristão, ali começa tudo, que é o paraíso. Ali é só uma passagem, até que Jesus venha buscar a igreja. O cemitério não acaba tudo para quem serve a Deus. O cemitério acaba tudo para quem não serve a Deus. Mas o cemitério é uma vida, é uma passagem da vida para a vida eterna. Porque quem serve a Deus de verdade não está preocupado com o cemitério, não. Quem serve a Deus de verdade está preocupado de chegar logo no seio de Abraão. Está preocupado de ver logo os meus irmãos que estiveram aqui há 2000 anos atrás. Aí, para que pessoas não pensem que eu estou aqui dizendo que é errado ter dinheiro, deixa eu esclarecer. Não é errado ter dinheiro, essa obra, nós estamos avançando, estamos abrindo novas portas, é utilizando o dinheiro. Mas nós não estamos colocando o dinheiro como o nosso principal. Nós não estamos colocando Deus Mamon como o nosso Deus de adoração, igual muitos têm feito aí, têm perdido a sua salvação. O dinheiro é só um meio, é só uma moeda de troca que a gente utiliza para pagar o aluguel, para pagar a luz, para enviar os missionários, para ajudar as nossas obras na África. Porque pode pensar assim, o presbítero está falando que o rei Salomão, mas o rei Salomão tinha dinheiro, o rei Salomão era rico, mas no final da vida dele ele reconheceu que aquilo tudo era vaidade. Que ter palácio, que sentar num trono de ouro, que sentar andar por um palácio onde que era tudo bonito, era tudo lindo, aquilo tudo é vaidade aqui na terra. Tem um paraíso nos esperando, tem um lugar que ainda nós vamos reinar com o nosso Jesus, que nós vamos estar com Ele, e que não se compara a nada, nenhuma riqueza, nenhuma casa bonita na face dessa terra. Eu quero que nesta noite fique gravado em nossos corações, para que nós não venhamos fazer comparações com ninguém, para que nós não venhamos olhar a vida do outro, do irmão, da irmã, que está almejando, que está alcançando, você não sabe, nem eu sei, o preço que ela tem pagado, o quanto que ela já sofreu. Todos nós aqui conhecemos mesmo o testemunho do nosso pastor Sâncio Soares, que está aí na internet. Hoje o casamento do nosso pastor Sâncio Soares, juntamente com a pastora Marta, é um exemplo. Mas ela sabe o preço que ela pagou para ter o casamento dela hoje como exemplo. Ela sabe o joelho, quantas horas de joelho ela passou,
Quantos momentos de oração ela teve que tirar para que o casamento dela hoje fosse testemunho. E pode pensar que é tudo bonito, mas lá no início não foi tudo bonito. Já foi pregado aqui, está aí na internet o testemunho do casamento do nosso pastor Sâncio. Mas o fim das coisas é melhor do que o começo. Hoje ela está colhendo o fruto das orações dela. Hoje ela está vivendo aquilo que ela pediu a Deus. Hoje ela está vivendo a maneira que ela colocou para o Senhor, como ela queria o marido dela. Hoje ela está presenciando com os olhos dela. Por isso, meus irmãos, não vale a pena nós fazermos comparação a ninguém. Porque se você meditar nessa palavra que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu nem quis me deter na segunda parte, porque aí era outra pregação. Aleluias. Mas eu quis deter apenas na parte A do versículo, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você pode fazer eu já estou terminando. Você pode fazer uma comparação quando você chega num culto. Você não sabe o que vai acontecer ao término do culto. Mas eu tenho certeza que todas as vezes que você vem, que você ajoelha, que você se coloca para Deus, Deus te surpreende. Aí nós saímos pela porta fora, ou vamos no nosso carro, você viu como fulano louvou? Foi uma glória quando fulano de tal louvou. Você viu o fulano de tal pregou? Foi uma glória quando fulano de tal estava pregando. Deus falou muito profundo comigo. E às vezes nós viemos, só Deus sabe, para a casa do Senhor, mas viemos. Quantos irmãos, quantas pessoas que não vêm para a casa do Senhor, como diz por aí afora, só a graça, mas vem, mas no final do culto Deus derrama o seu renovo, mas no decorrer do culto Deus derrama a sua graça, no decorrer do culto Deus derrama o seu bálsamo, e quem está doente é curado, quem está cansado é renovado, quem está com dificuldade em alguma área, Deus entra com providência, quem está precisando de uma resposta, Deus ordena que a resposta chega, e nós saímos aliviados pela glória do Senhor Jesus que é derramada nessa casa. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite. Quero que você leve essa palavra para o seu coração. Aprenda, não comigo, que eu sou um jovem ainda. Eu sou simplesmente um canal que Deus tem usado pela sua infinita misericórdia. Mas aprenda nesta noite com o sábio Salomão que tudo é vaidade, mas que no final das coisas é melhor do que o princípio delas. Eu, só para devolver aqui o microfone para o nosso co-pastor Romeu Ramos, eu estava meditando nessa palavra e fico imaginando quando as nossas esposas, a nossa mãe, a nossa vovozinha está fazendo aquele alimento, aquela comida lá na nossa casa e fica aquele cheiro. Mas o cheiro nem se compara de quando nós sentamos para alimentar daquele alimento. Quando o Net faz aqueles caldos lá, que só Deus sabe, ô glória, que a gente sente aquele cheiro, mas quando a gente senta para comer, o cheiro nem se compara com o que está sendo ali degustado, de tão gostoso que é. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que Deus vai te dar prazer em esperar nele, aleluias. Deus vai te dar prazer em você esperar nele. Deus vai te dar prazer, Deus vai fazer você sentir prazer. Olha, foi assim, foi difícil, foi com choro, foi com muita oração, mas hoje toma. Sinta prazer nisso que eu estou te entregando. Sinta prazer nessa vitória. Sinta prazer nisso que eu estou te dando. Você esperou tanto tempo, você esperou esse tempo, mas hoje eu entrego na sua mão. E você vai degustar, você vai compartilhar com o Senhor a sua vitória. Você vai compartilhar com sua família a sua vitória. E no final das coisas, você vai ver que valeu a pena pagar o preço. No final você vai ver que valeu a pena esperar. E nós vamos glorificar o nosso Deus. Nosso pastor Romeu Ramos está com a oportunidade de orar por nós nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, que palavra maravilhosa para os nossos corações. Quem adquire um conhecimento desse é só quem